Oi, pessoal, boa tarde. Vamos esperar mais 5 minutos para que as pessoas possam entrar e ficar online. E já vamos começar o nosso evento. Quem quiser deixar um oi, dizer de onde está nos assistindo. Oi, pessoal, de novo. Meu nome é Lígia, sou da equipe de marketing da Aivo e queria agradecer muito a presença de todos vocês aqui no nosso evento e apresentar para vocês o Alexandre e a Priscila, que vão hoje ser os responsáveis por esse evento. Nosso chat está aí na tela, vocês podem deixar as perguntas na área de perguntas e vamos responder a todas no final, tá bom? Muito obrigada. Olá, boa tarde a todos. Obrigado pelo tempo aí de todo mundo, para a gente conversar um pouquinho aqui. Bom, me apresentando, eu sou Alexandre Campoy, sou executivo de vendas aqui da Aivo, e hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui com a Priscila, da BPP, sobre essa busca deles, essa implementação para ganhar escalabilidade, para ter um atendimento mais eficiente ali dentro. E falando um pouquinho da BPP, a BPP é uma plataforma financeira que, como eles colocam mesmo, nasceu para descomplicar. Então, eles têm um serviço, diversos serviços lá dentro, na verdade, mas funcionando como um Bank as a Service, para ajudar a transformar grandes ideias em realidade. Então, acaba encaixando aí como fintech, como uma financial innovation company, uma FIC. Então, tem bastante coisa aí. Eu vou apresentar a Priscila, que vai poder explicar um pouquinho melhor aí. São muitos produtos, então, se for falar todos, a gente vai fazer o webinar inteiro falando só dos produtos. Mas só para dar um esboço, o que vocês oferecem aí, Pri, se apresente, por favor, e fala um pouquinho aí da BPP. Oi, pessoal, boa tarde. Primeiramente, obrigado por estarem participando aqui com a gente hoje, conversando sobre esse tema que é super atual, né? Bom, como a Alexandre falou, meu nome é Priscila, eu trabalho na BPP já há 6 anos. Nós trabalhamos com diversos produtos, bem amplo, como o Alexandre colocou,
mas o nosso foco principal, eu posso dizer que é, de fato, simplificar o nosso dia a dia com o dinheiro, né, com essa parte financeira que a gente tem que enfrentar no dia a dia, na nossa vida pessoal e muitas vezes na profissional também. Então, a gente tem aí o modelo de Banks as Service. Nós temos plataformas diversas, a gente atende o público corporativo, pessoa física também, e a gente tem esse desafio, né, no dia a dia, de trabalhar, como o Alexandre colocou, com diversos produtos, diversas plataformas, um modelo bem dinâmico, né, bem atual. Então, a gente tem que se adaptar às novidades do mercado e a tudo aquilo que está surgindo, né? Então, é bem amplo, fiquem à vontade depois no final, se tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade, eu vou respondendo as dúvidas de vocês. E também tem o nosso site, que tem bastante informação, então fiquem à vontade para consultar, e a gente está aqui também para esclarecer tudo que vocês quiserem. Legal, obrigado, Pri. E, bom, para a gente começar esse papo, eu acho legal a gente falar sobre duas coisas que estão ali no tema do webinar, que é inteligência artificial conversacional e escalabilidade. Só para definir um pouquinho esse conceito, para quem ainda talvez não seja familiarizado, e aí a gente explorar como que foi o desenvolvimento da BPP nesses temas. A inteligência artificial conversacional, gente, é aquela inteligência que ela não vai precisar de um padrão, de um comando, seja um botão, aquele fluxo, ela vai conversar mais abertamente, ela vai compreender a intenção por trás do que está sendo trazido ali pelo cliente, no caso, vai entender isso daí e trazer a resposta que vai estar dentro da plataforma que vai ser criada pelo time de atendimento. E a escalabilidade que a gente traz aqui é exatamente esse ponto que a Pri trouxe. São muitos produtos, é B2B, é B2C, são públicos diferentes. E como que você consegue fazer para ter uma experiência boa com esses públicos, para conseguir realmente reter esse atendimento e diminuir a demanda do time de atendimento. E deixar o time de atendimento disponível para os casos que realmente são urgentes, que realmente demandam uma atenção maior. Então, essa escalabilidade, que hoje falam muito em exponencial, é tornar realmente a área de atendimento ali em uma área exponencial dentro, que se você traz um produto novo, você consiga atender a demanda com a equipe que você já tem, que já está treinada, que já conhece o produto, que já conhece a cultura. Então, é trazer essa possibilidade de você ter mais controle. E aí, aproveitando essa deixa, tivemos duas situações aí que aumentaram bastante a demanda de vocês. Uma delas foi o Banco Central, a autorização, que aumentou o volume, e também o lançamento do Pix, né? Que daí também trouxe produto novo para vocês. Eu queria, antes da gente entrar nesses produtos, esses desenvolvimentos que são necessários de atualização do mercado, você fale um pouquinho, como a mãe do B, que é o bot aí da BPP, fale um pouquinho como que era o atendimento antes de vocês começarem com a inteligência artificial conversacional, e até onde isso levou, que vocês levantaram a mão e falaram, poxa, peraí, precisamos de uma ajuda aqui. Bom, como você colocou, a gente é desafiado aí a todo momento, né? Com novos produtos, novas tecnologias, e a gente sempre está antenado nas novidades e lançando produto novo, marca nova, a gente tem os parceiros também, que estão junto com a gente, e o momento, assim, que a gente identificou e falou, não, a gente precisa de uma ajuda, foi em um grande lançamento de um produto que a gente tinha. Ele foi temporal, né, então ele teve início, meio e fim, já se encerrou. A gente sabia já da expectativa, da quantidade de clientes que a gente teria que dar suporte, e a gente sabia que o time que a gente tinha não traria a experiência que a gente gostaria para os nossos clientes, né, então foi aí que a gente pensou, poxa, eu posso até continuar com o meu time do jeito que está, no processo que está, e realizar um atendimento para o cliente, mas eu não vou trazer uma experiência tão satisfatória como a gente gostaria,
porque a gente queria que ele tivesse uma experiência bacana, que ele saísse dali falando, caraca, eu consegui em poucos minutos fazer o que eu queria, sozinho, muitas vezes sem contato humano, ou se eu precisei de um contato humano, ele foi breve, né, e ter uma experiência legal. E aí a gente sabia já da expectativa, a gente começou a fazer os planejamentos e entendeu que a estrutura que a gente tinha não conseguiria dar a experiência incrível e sensacional que a gente queria. E a gente falou, poxa, para onde a gente vai agora? Né, foi um momento que, aí como uma gotinha do céu, a Eva caiu e falou, olha, a gente tem uma experiência que você não quer conhecer? E eu falei, quem sabe, né? Vamos analisar. E aí a gente entendeu que, como você colocou, né? Uma boa experiência, ela se dá com dedicação, tanto no bot quanto no atendimento. E aí a gente falou, bom, se for para fazer, que seja bem feito. Então, a gente conhecia muito o produto, que foi uma sacada muito importante. A gente conhecia o cliente, já tinha uma previsão de quantos chamados a gente teria, quais seriam as possíveis dúvidas, e aí a gente começou a analisar e entendeu, não, a gente precisa direcionar os canais, né, para que esse cliente tenha a experiência de acordo com o assunto que ele pretende ali para esse produto. Então, a gente entendeu que alguns assuntos tinham que ser humano, né, tratando ali direto com o cliente, e outros precisariam, assim, coisas simples, né? 1, 2 cliques, quem sabe? E aí a gente falou, bom, então vamos direcionar esses clientes que precisam desse suporte, que pode ser feito via bot, via inteligência, né? Para que a gente consiga deixar os nossos agentes, o nosso time, a nossa equipe, focado naqueles casos que precisariam de uma atenção maior. Então, foi aí que a gente falou, não, a gente precisa de uma ajuda. E, de fato, foi incrível a experiência, porque a gente, assim, triplicou o número de chamados que a gente tinha, né, por mês, e a gente sabe que a gente não conseguiria se a gente não tivesse adotado essa abordagem. Então, realmente foi naquele momento que a gente falou assim, pera, de um dia para o outro eu preciso triplicar a minha equipe. Não vai dar, porque não é só contratar, você tem que capacitar, você tem que treinar, você tem que ensinar, e aí isso leva tempo, tem que ter um empenho, uma dedicação, e a gente falou, não, a gente precisa de algo um pouco mais rápido, né, o lançamento tá aí. E aí foi quando a gente decidiu pelo bot. Então, a necessidade foi realmente escalar, a gente entender que a gente tem diversos produtos a todo momento chegando, e que isso tem que ser às vezes muito rápido, mas que a gente não pode, né, como eu brinco, criar um prédio de 10 andares de atendimento, né, sendo que a gente tem ferramentas hoje em dia para isso, né, a gente tem inteligência do nosso lado, só tem que saber usar. Então, foi nesse momento do clique que a gente falou, não, vamos para uma nova abordagem que a gente não está acostumado, vamos sair da zona de conforto, vamos para esse novo ramo aí, e aprender. E, de fato, a gente aprendeu muito. De lá para cá, a gente tem... Cada dia que passa, a gente aprende. E a gente ensina o B, mas o B também ensina a gente. A gente aprende bastante com ele. Legal. Esse é um ponto, dois pontos que eu quero trazer dessa questão de por que vocês decidiram. O primeiro é, vocês precisavam de agilidade para lançar. Como que foi essa implantação? Vocês conheciam bastante do produto, já sabiam, já tinham mapeado? E como que foi essa experiência de passar isso, ensinar o B a responder tudo que estava dentro de várias cabeças ali? Como que foi esse processo? Então, eu acho que um dos pontos principais além de conhecer o produto, porque o produto geralmente a gente conhece, né? A gente cria, então a gente já está familiarizado com ele, já conhece e tudo mais. E aqui na BPP a gente tem esse quê de vamos usar, né, conhecer primeiro interna para depois divulgar. Então, do produto a gente conhecia bastante. Quando a gente foi lançar, a gente entendeu que o outro lado seriam os nossos clientes, quem usaria, talvez não tivesse a mesma visão que a gente, porque a gente foi treinado, a gente conheceu o produto. A gente precisava entender o que eles perguntariam, quais seriam as possíveis dúvidas. Porém,
também para não criar uma base absurda de informações, porque a gente tem que continuar gerenciando isso, alimentando e tudo mais. Então, a gente fez vários estudos, a gente fez um pré-lançamento do produto, com pessoas que nunca tinham ouvido falar do produto, e aí a gente pediu para que essas pessoas solicitassem suporte de tudo aquilo que tivesse dúvida, ou que gerasse algum, enfim, que não tivesse muito claro. E a gente pegou esses conhecimentos e utilizou para treinar o B, isso foi bem importante. Mas o principal e que fez a gente sair na frente foi conhecer os nossos clientes. A gente sabia exatamente o público, né, desse produto, a gente sabia exatamente com quem a gente ia falar. E isso nos ajudou muito, porque aí você, não, se esse público é mais digital, ele pensa mais ou menos assim. Se esse público é mais, né, não é tão ligado em tecnologia, então não adianta eu fazer firulas e coisas que envolvam tecnologia, porque não vai resolver. Então, conhecer o cliente é fundamental. Conhecer o produto também é muito importante e associar essas informações também. E a gente partiu do simples. A gente sempre começou com o famoso arroz com feijão. Vamos fazer o básico bem feito, né? Esclarecer as principais dúvidas de forma muito boa, para não ter muita transferência para o humano, porque além de escalar, a gente queria reter o volume, né, na inteligência para não precisar ficar ocupando o nosso time. Então, ter o conhecimento disso tudo fez com que a gente, assim, sem dúvida nenhuma, tivesse um resultado que nem a gente estava esperando. A gente acreditou que atingiria, né, uma certa porcentagem de clientes, mas não que atenderia a todo o público que atendeu. E durante muito tempo, muitas pessoas me procuraram. Pri, qual é o segredo? O que você fez? Por que deu certo, assim, no seu primeiro lançamento, né? Porque a gente fala do B, mas a gente tem divulgação de bot em vários produtos. Então, esse foi o primeiro, a gente teve vários outros. E aí as pessoas me perguntam, nossa, no primeiro já fez esse sucesso, né? Agora você deve fazer com o pé nas costas. É um pouco mais fácil, mas a gente continua aprendendo todos os dias, né? Não é estático, a gente precisa se atualizar. Então, acho que conhecer o produto, conhecer o cliente e entender o cenário que ele está, né? E entender que tem coisas que de fato não vão ser respondidas, e aí nisso não ficar enrolando o cliente ali, não tenta ficar enrolando o cliente no bot, porque o cliente não gosta, a gente não gosta disso. Então, isso é muito importante, assim, e em todos os projetos a gente tenta focar nisso, fazer bem feito, entender o cliente, entender o produto, e o treinar B é gostoso porque ele não é só uma FAQ, né, que é uma pergunta, uma resposta, ou você tem a opção desse botão ou desse. A gente dá os caminhos, óbvio, porque tem cliente que não quer ficar digitando, não quer ler muito texto, então a gente faz uma jornadinha ali para ele, 2, 3 cliques, encontrar o que ele quer de forma mais prática, né? Mas ele pode perguntar a qualquer momento. E a gente percebe que muitas vezes eles perguntam, e é engraçado porque tem cliente nosso que fica testando o B e fica conversando com ele. Oi, tudo bem? E aí, como você tá? Manda emoji, fica lá mandando carinha, figurinha, não sei o quê, e tem feedbacks positivos de, nossa, ele interage comigo, que legal. Porque não é só um respondedor de FAQ, como a gente ouve falar aí no mercado, muitas vezes. Ele tem inteligência, ele entende o que o cliente está falando, e isso é muito legal. Traz experiências que a gente fala assim, caramba, né? É ele mesmo que está falando, eu que ensinei ele a fazer isso, que legal. É bem legal. Legal. Isso também me leva à segunda parte dessa pergunta de implantação, que você vem, fala que tem que ter pesquisa, que tem um trabalho constante, então a pergunta é, poxa, mas não é só colocar um bot e tudo se resolve? Depois ele vai sozinho? Que é um pouco da mentalidade que vem de, legal, vou colocar, tenho as perguntas atuais, depois eu não tenho que modificar, não tenho que entender se o público mudou, se surgiram dúvidas novas, igual essa daí de eles testarem o B, de começarem a conversar. Então, esse trabalho é um trabalho constante. Sim, é um trabalho constante. Ele envolve muita análise de dados e aí, assim, o sucesso da inteligência, ela está na agilidade, né?
Assim como ela traz escalabilidade e permite a gente fazer coisas que antes, sem a inteligência, a gente não conseguiria, né, que seria praticamente impossível, a inteligência, ela nos ajuda também, mas ela precisa de suporte, e é um suporte constante, e não é, uma vez a cada... Não, é constante. É você entender que a experiência que um cliente teve, se não foi legal, você precisa ajustar e corrigir para que o próximo já não sinta a mesma coisa, entendeu? Então, tem uma base de dados, né, e ela precisa ser alimentada. É que nem criança, quando é pequenininha, né? Você não ensina um dia e no outro você tá cansado, você para de ensinar a criança. Não, a todo momento que ela tá ali, você precisa ensinar. E o B é a mesma coisa, né? Ele nasceu sem saber nada, hoje ele está muito mais evoluído, mas ele ainda tem muita coisa para aprender, tem muita coisa para melhorar. Então, a gente tem uma base de dados e acompanhar os diálogos do cliente, né, com a inteligência é muito importante, porque aí você avalia qual é a experiência que o cliente recebe, que ele gosta, que ele não gosta com as avaliações, né? Então, peraí, o cliente gosta quando eu falo assim, mas ele não gosta de textão, ou ele não gosta de imagem, ele gosta disso daqui. Então, é uma análise de dados, assim, constante, é você avaliar se o cliente está gostando ou não, é você avaliar quantos chamados e quantas conversas foram atendidas pela inteligência, para entender assim, opa, o pessoal está gostando, então vamos continuar nesse caminho aqui, né? A criança está evoluindo, então vamos continuar ensinando assim. Se não tá, também não pode ficar preso no, mas eu quero assim. Que é outra coisa que a inteligência tira a gente da zona de conforto. Não é o que eu quero, não é o que eu penso e a forma que eu desejo. Eu preciso entender que são pessoas que usam a minha inteligência, no caso do BE. Então, eu preciso entender o que elas esperam, qual é a expectativa delas, qual é o desejo do meu cliente, e não o meu. Então, às vezes, a gente pensa num caminho, faz e fala, nossa, vai ficar muito legal isso aqui, esse conteúdo tá muito top. Aí, começa uma avaliação ruim, 2, aí a gente fala, acho que não tá tão legal assim, tá legal para mim. Então, sobre conhecimento, informação, é constante. A gente precisa ter gente focada nisso, precisa sempre pensar fora da caixinha, que nem a gente brinca aqui. Não, vamos pensar fora da caixa, né? Vamos pensar tentar imaginar aquilo que eles podem desejar da gente, né? O que eles estão, né, de expectativa. Então, é constante, ali, não tem jeito, tem que ser assim e não pode estagnar, porque senão, né, as pessoas perdem o interesse, perdem a vontade de acessar e conversar com B, aquilo que era legal, que estava mandando emoji, que estavam conversando, perguntando se estava tudo bem, já começa a ficar sem graça, né? E a aparecer que a inteligência é burra. E não é inteligência, né? São estratégias, como o pessoal está colocando aqui, e analisar os dados, os clientes, os conteúdos, se está faltando informação, tem essa também. Às vezes a gente imaginou que, o cliente vai perguntar isso aqui. Aí você vai ver, ele não quer saber disso que você imaginou que ele ia perguntar, ele quer saber outra coisa. E a gente só vai saber disso se a gente analisar e olhar constantemente. Legal, mas agora vamos tirar o susto do pessoal, porque aí parece que você tem uma equipe aí tem de muita burocracia, pessoas, né? Que estão olhando os resultados, analisando e como que é hoje a sua operação, porque do jeito que você fala aqui, está parecendo que nós temos um monte de gente que tem que ficar analisando constantemente para ter agilidade. Como que funciona hoje aí dentro da operação? Como eu falei para vocês, né, a BPP ela é dinâmica, as coisas acontecem muito rápido, que a gente está sempre muito antenado, então não dá tempo e a gente nem teria como colocar 50 pessoas para ficar analisando. Se torna simples quando você tem uma constância. E aí você não precisa ter um time imenso para fazer isso, né? O que eu vejo que acontece algumas vezes é assim, implanta a inteligência, acha que ela vai ficar inteligente sozinha, aí larga a base lá rodando, um monte de coisa acontecendo, aí do nada fala assim, deixa eu ver o que está acontecendo aqui.
Aí volta naquela base, já está imensa. E aí, sim, né, Ale? Seria colocar uma equipe de 50, 60, 100 pessoas para ficar olhando só o bot. Mas não, se você tem uma constância, isso se torna simples, né? Então, você vai olhando ali, acompanhando o indicador, e são pouquíssimas pessoas, gente, que a gente dedica a fazer isso, mas são pessoas que se dedicam a isso, né? Então, isso é importante, né? Ter uma pessoa com foco nisso, né? Para não se perder, de repente, em outras demandas e não dar a atenção que a inteligência precisa. Mas é simples, e tem que ser, né? A gente oferece simplicidade para os nossos clientes, dentro de casa tem que ser também. Então, a gente tenta sempre trabalhar nisso e tornar simples para o nosso time, porque eles são nossos clientes também, né? O meu time, eu chamo eles dos meus bebês, mas os meus bebês, eles precisam ter uma experiência tão boa quanto os meus clientes. Então, é simples, desde que tenha constância, que esteja sempre ali, olhando, acompanhando, porque se você faz alguns refinos hoje, amanhã já não serão mais os mesmos. A inteligência é inteligente por conta disso. Ela vai aprender, então você não precisa ficar fazendo a mesma coisa, vão ser coisas novas. E aí, se você faz constante, você faz um ajuste hoje, outro amanhã, mais 2 amanhã, não sei o quê, e aí isso se torna simples. O importante é ter esse acompanhamento. Legal. E falando em acompanhamento também, dentro do que você consegue analisar na plataforma de métricas, quais são os pontos que você considera mais importantes ali para estar sempre atento e garantir garantir a experiência do cliente, identificar, tipo, aqui talvez não esteja legal. Quais são os pontos que você tende a olhar mais? Uhum. Olha, me vem à mente, assim, 3, então eu vou falar elas porque eu entendo que são as que se vieram na minha cabeça, porque são as que eu mais olho, que é a satisfação do cliente, sem dúvida. Então, no final de cada diálogo, de cada conversa, os nossos clientes nos avaliam se tá legal, se não tá, porque é para eles. Então, se o retorno não tá legal, não faz sentido. Então, o indicador de pesquisa é fundamental. Outro que eu olho muito é a base de conhecimento, ou seja, o que eu já coloquei de conhecimento e o que falta eu colocar. Né? Então, quais foram as perguntas que o meu cliente me fez que eu não tinha resposta? Porque quanto mais eu consigo responder, quanto maior for a quantidade de respostas atendidas, melhor a experiência do meu cliente. Então, o segundo indicador que eu posso dizer que eu acompanho muito, assim, afinco, são os conhecimentos que a gente ainda não ensinou para o B, que a gente ainda não explicou para ele responder para os nossos clientes. E o terceiro, porém não menos importante, que os 3 têm o mesmo peso, é a transferência. Porque, como a gente falou, a ideia da inteligência é escalar, é conseguir atender muito mais, sem ter que, na mesma velocidade, ter as outras burocracias, né? Então, a transferência é um indicador muito importante, porque se a minha inteligência precisa transferir muitas situações para o humano, para ele fazer o atendimento lá, eu não tenho uma boa experiência do cliente, porque ele tem que ficar, né, transferindo. Poxa, o bot não tem essa informação e ele tem que me transferir? Poxa, queria por aqui. E a gente dá a opção, né, o B dá a opção sempre para os clientes, você quer que eu te transfira para o humano? E, pasmem, a maioria fala não. A maioria quer continuar no bot, e eles fazem outras perguntas para manter no bot, conseguir a resposta que eles querem, e eles não querem falar com o humano, eles querem ficar testando o bot, querem conversar com o bot e se resolver por lá, por ser mais simples. Então, a taxa de transferência para o humano, para a gente também é muito importante. A gente fica de olho e fala, opa, pera, está aumentando, o que está acontecendo? Vamos atuar, vamos entender o que os clientes precisam resolver no bot e entender se a gente precisa fazer alguma integração, se a gente precisa inserir algum conteúdo, ajustar alguma resposta, às vezes é questão de compreensão. Então, acho que se eu pudesse opinar, seriam esses 3 indicadores, então, a pesquisa, a base de conhecimento e indicador de transferência.
Legal. E pergunta indiscreta, como que tá o percentual de retenção aí do bot? Quanto que ele retém, quanto que ele transfere? Nada! Esse é indicador que eu gosto de falar para todo mundo. Boa. A gente fica sempre entre 6% e 7% de transferência só, Ale. O bot, né, o B, ele retém muito, 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 muito. Lógico, depende do dia, depende da informação, mas ele retém muito, gente, é muito legal. E é uma taxa que, assim, no primeiro lançamento que a gente fez, me assustou, porque eu falei assim, eu vou responder, sei lá, uns 50% das perguntas, no máximo, né, primeiro lançamento, e a gente já conseguiu bons indicadores, e hoje que a gente conhece um pouquinho mais, já, né, foi aprendendo junto com o B, como eu falei, que a gente ensina, mas aprende também. Então, a gente foi aprendendo bastante e a gente conseguiu chegar nesse indicador que, assim, ao meu ver, brilha os olhinhos. Então, toda vez que alguém pergunta, eu já começo falando, gente, vocês não acreditam, o B responde mais do que eu, ele é mais inteligente que eu, quase. Muito, muito bom. E isso daí, esse é um número bem relevante, considerando também que o B, ele fala com públicos diferentes, né? Então, sim, as pessoas vão perguntar de maneira diferente e, independente da maneira que chegue a pergunta ali, ele consegue entender o contexto e responder, né? Sem você precisar ter um trabalho muito grande de produção de conteúdo do lado de vocês, né? Exato, exato. A gente não precisa ficar falando, olha, B, se o cliente perguntar isso, é isso e isso, viu? Óbvio, tem algumas coisas que a gente insere assim, mas a gente não tem esse trabalho por conta da tecnologia mesmo, e essa é a grande vantagem, né? A gente não precisa explicar tudo. Pelo contexto da dissertação que o cliente coloca, né? Então, pelas palavras que o cliente faz, e se é uma pergunta, se é uma afirmação, enfim, de acordo com a forma que o cliente coloca, a inteligência, ela já fala, opa, peraí, eu já sei o que vai responder aqui. Então, ele não nos dá esse trabalho todo, que parece, de, ai, meu Deus, nossa, eu vou ter que adivinhar tudo. Não, às vezes a gente colocou um conteúdo para uma pergunta específica, mas que pelo contexto e pelo que a forma com que o cliente colocou, a inteligência vai lá e fala, opa, peraí que essa resposta se enquadra nessa dúvida do cliente. Então, isso, sem dúvidas nenhuma, faz a gente ter um ganho imenso, né, no uso da tecnologia. Sim, e fazendo até uma pausa técnica, só para falar um pouquinho da questão da tecnologia, deixar você descansar, tomar uma água. A parte da inteligência, aí, falando do motor conversacional da AIVO, a gente trabalha com motor conversacional semântico, que é essa questão. Ele vai entender o contexto do que está sendo colocado. Então, você vai inserir uma pergunta, e isso daí vai servir de base para o bot depois entender o que a pessoa está perguntando, mesmo que ela pergunte de outra maneira, mesmo que ela utilize gíria, mesmo que tenha erro de digitação, ou que tenham os regionalismos, que, falando em Brasil, vocês trabalham com diferentes pontos também, diferentes culturas, diferentes maneiras de perguntar, e aí a gente tem que... O bot faz esse trabalho de entender o contexto. Se a pessoa perguntou, mas teve erro de digitação, ou teve uma gíria de outra região, ele conseguir equalizar isso daí, normatizar isso, entender a intenção por trás daquela frase e trazer a resposta, e aí você conseguir trabalhar com diferentes públicos, B2B, B2C, São Paulo, Rio Grande do Sul, e o que for, né? Exatamente. Aqui na BPP a gente, como você colocou, Ale, a gente trabalha no Brasil todo, e tem regionalidades, não tem como, né? Acontece, e eu te falo, se a gente tivesse que imaginar nesse nível, né, de falar assim, nossa, pera, de repente eu tenho uma expressão, mas que lá no sul ou no norte é de outra forma que se coloca, ou é uma outra gíria. Nossa, aí sim eu ia te falar assim, não, Ale, nem vale a pena, porque até a gente pensar, eu ia ter que viajar muito, estudar muito para conseguir entender tudo isso. Então, a inteligência, ela nos ajuda demais, né? Você colocou um ponto que é interessante, palavra escrita errada. Esse negócio de mundo virtual, né, e todo mundo no celular, às vezes a digitação, os dedinhos são mais rápidos do que a escrita. E aí saem umas letras trocadas e depois a gente fica olhando e fala, gente, como que o bot adivinhou que essa palavra era isso? Jesus, nem eu tô entendendo. E aí o bot entende. O B vai lá e fala, olha, você quer dizer isso aqui e tal? Assim, sim, a resposta é essa e tal. E a gente fica, nossa,
Esse foi guerreiro, buscou lá no... Então, nos ajuda muito e, sem dúvidas, faz com que esse indicador que eu falei para vocês da transferência para o humano reduza demais, assim, porque se a gente fosse construir uma base do zero, sem dúvida nenhuma, o trabalho que a gente teria, manual mesmo, né, e como a gente falou, não ia escalar, né, porque daí eu ia ter que aumentar a equipe para cuidar do bot e não ia conseguir escalar da mesma forma, porque o tempo ia ser muito maior. Então, sem dúvida nenhuma, essa parte da inteligência nos apoia demais. Legal. Nesse ponto de digitação, de erro, digitação, quais os canais que vocês utilizam hoje, o atendimento com a inteligência artificial? Bom, a gente hoje utiliza dentro dos nossos aplicativos. Então, os aplicativos da BPP hoje contam com o apoio da tecnologia. Nós temos também dentro do nosso site, né? Então, partes do nosso site que a gente sabe que é onde os clientes entram para pedir apoio, suporte, qualquer informação do produto, a gente também tem o B apoiando. E nós estamos partindo para novos canais aí, logo tem novidades. Muito bom, muito bom. Bom, a parte aqui, para a gente encerrar essa questão de como que foi criado o bot, a gente caminhando para o final e abrir umas perguntas daqui a pouco também, sobre estratégia de atendimento. Como que vocês se preparam aí no dia a dia para um lançamento de um produto? Porque, a gente sabe que quando você começou lá, você já tinha mapeado um pouco sobre questão de produto. Agora, você vai lançar um produto. Vamos supor, o Pix, igual. Era uma demanda totalmente nova. A primeira pergunta do bot vai ser o que é o Pix, né? Mas como que é a estratégia de vocês conseguirem antecipar o que vai ser importante para os clientes? Conhecendo os clientes, como você já mapeou, já fez a pesquisa, mas quais os pontos que você consegue trazer ele mais para esse próximo desse 90 e tantos % de retenção? Bom, como você falou, né? Tem produto que a gente já tem um conhecimento maior ou tem algum outro parecido que nos traga um conhecimento, né? Que nos permita ter uma praticidade maior na criação dos conteúdos, mas tem produtos como o próprio Pix que nem a gente entendia muito e sabia como ia funcionar. E aí você começa a falar sobre algumas coisas que não eram tão comuns nem para o nosso público e nem para a gente, às vezes, né? Porque tem a questão de QR Code, chave de acesso, o que é isso? O que é chave? Meu Deus, tal, né? Então, realmente foi desafiador. A gente, inclusive, começou do básico, né? O que é Pix, né? Para que ele serve? Como ele funciona? Então, às vezes, para a gente parece que é bobagem, que é besteira, que é uma pergunta. Não, ninguém nunca vai perguntar isso. Mas a gente precisa entender que não está dentro da realidade de todo mundo, né? Às vezes a pessoa vai precisar começar a usar e não está na vivência dela. Então, toda vez que a gente vai fazer um projeto novo, a gente pega uma diversidade de pessoas, e aí pode ser de outros departamentos, pode ser do mesmo departamento que cuida das estratégias e do gerenciamento do bot, mas a gente pega pessoas que não têm envolvimento na arquitetura do B, que não conhecem o B tão a fundo, e aí a gente começa a dialogar com essas pessoas sobre o produto que a gente tem interesse de lançar. E daí a gente começa a entender como que é a postura dessa pessoa que está conversando com a gente. Até que ponto que ela sabe, quais são os tipos de pergunta ou dúvidas que ela fica. E aí, depois disso, que a gente tem uma base inicial, a gente faz o pré-lançamento. Então, como eu coloquei, né, o pré-lançamento deu muito certo no primeiro produto, a gente continua. Então, a gente faz um pré-lançamento, pede para o público interno fazer o uso, fazerem consultas, fazerem perguntas aleatórias sem dar insumo nenhum, para ser um ambiente real, né? Qual que vai ser o contato dessas pessoas. E aí, depois disso tudo, é que a gente vai para o mercado e faz a divulgação, né? Porque daí você já não está mais do zero, né? Você colocou o que você achava que era do zero, mas você já sabe mais ou menos qual é a reação, porque você pegou públicos diferentes, pessoas diferentes que te deram algum insumo da onde começar.
Então, a gente nunca pega um conteúdo, coloca da cabeça o que acha, que vão perguntar, e coloca no B, né? Isso a gente viu já em alguns momentos, a gente falha também, a gente viu em alguns momentos que não dá certo. O ideal é a gente ir construindo isso. E aí, assim, lançou, não acabou ali, né? Não acabou no lançamento do produto. Como eu falei, aí tem a questão de, peraí, a gente colocou essa parte, o que que falta, o que que não tem, o que que tem, e aí analisando e continuar nessa construção. Então, cada lançamento que a gente vai fazer, cada produto novo, cada marca nova que a gente precisa implantar no bot, a gente sempre faz essas análises e estudo antes, né? E, gente, não precisa de grandes ferramentas, um monte de coisa, burocracia, ai, vamos fazer uma mega super apresentação. Não, gente, é para simplificar a vida. Deixem essas burocracias de lado. É conhecimento, é o que é importante ter de informação. Então, não precisa fazer grandes coisas, não precisa, ai, nossa, eu tenho que entender de TI, eu tenho que entender de produtos, eu tenho que ser. Não, vai com calma, né? Conversa, troca ideia com quem está do teu lado. Às vezes tem ali, né, a recepcionista que você vê todo dia. Ah, você sabe o que é Pix? Vamos conversar aqui sobre isso. O que você sabe sobre isso? Ah, eu não sei. Ah, você já ouviu falar em algum lugar? Ah, eu já ouvi falar, mas eu não sei o que é. E no diálogo, gente, às vezes só no bate-papo, a gente já descobre muita coisa. Sim, muito bom, muito bom. Agora, último ponto, para a gente depois partir para as perguntas, tem umas perguntas bem legais aqui para a gente fazer depois, mas algumas ou uma recomendação para quem pensa em iniciar uma incorporação de chat, de bot, de inteligência artificial, o que você tem de recomendação? Olha, eu lembro que quando eu comecei, né, com a árvore, que a gente fez as primeiras implantações, era algo para mim fora da casinha. Eu não tinha até o momento nenhuma experiência com isso, eu não sabia por onde começar e nada mais. Então, acho que a minha indicação seria estudar e conversar, né, assim, com pessoas que já fazem, com pessoas que já usam tecnologia, entender o tipo de tecnologia também, de inteligência que vai atender ao seu negócio também é muito importante, então, analisar, porque às vezes as pessoas querem um negócio que, eu brinco, né, querem um negócio que faça café, que, sabe, não precisa nem colocar pó que o café sai. Não, gente, calma, vai devagarzinho, cria experiência, começa, né, estuda bastante, conhece primeiro, né, e vai em patamares, né, vai crescendo, vai evoluindo junto com a inteligência, não começa, não se joga assim de cabeça num buraco muito profundo, fica difícil de sair, né. Então, assim, o meu conselho para as pessoas que têm interesse, mas não sabem por onde começar, é isso aqui que a gente está fazendo, né, conversa com quem já usa, troca ideia, liga, consulta na internet. Hoje a gente tem internet para tanta coisa, né? Busca informação, se instrui bastante, porque isso vai fazer com que as frustrações fiquem menores, né? Que os erros, eles se reduzam, né? Eles vão sempre acontecer, mas vão te ensinar. Mas a gente faz com que eles gerem menos impacto, né? Que não tenha tanto risco numa implantação de algo que é novo, e principalmente quando é uma empresa, né? Porque algumas empresas já estão, né, trabalham com tecnologia, estão ali e tal, mas algumas outras são mais, né, reservadas, conservadoras e não são tão adeptas. Então, tem que ir com calma e estudar bastante antes de começar. Legal. Bom, vou dar uma olhada aqui nas perguntas, vou trazer algumas aqui, aproveitar, ela não está em primeiro ali, mas aproveitar que você falou a empresa que já está no meio de tecnologia, que talvez já tenha uma facilidade, outras não. Aqui tem uma pergunta da Luciana. Preciso de equipe de TI para trabalhar com bot? Não. Gente, eu não tenho, assim, ó, eu não sei nada, eu sei ligar o computador e ir lá. Não precisa, gente, de conhecimento, não precisa mergulhar em TI, nada disso, tá? É muito simples, a plataforma que a gente usa é muito tranquila, ela é muito didática, acho que se ninguém explicar já dá para entender só pela forma que é.
E os conteúdos também, gente, é mais do que você trabalha ali no dia a dia. Para quem trabalha, por exemplo, com suporte ao cliente ou com vendas, são assuntos que estão, a gente já está na nossa zona de conforto, né? A gente já tem conhecimento, já sabe, já conhece. Então, não precisa, gente, não precisa saber desenvolvimento, não precisa. Eu acho que é algo que, quando a gente fala de inteligência e tecnologia, eu acho que remete, né, essa questão de conhecimento em TI, tecnologia, mas não precisa, né? Óbvio, quem tem, aproveita, né? De repente, dá uns saltos um pouco maiores, assim, mas não é necessário, tá? A gente toca aqui, o time que faz todo o acompanhamento do bot, né? Meus parceiros aqui, eles não têm conhecimento de TI e a gente leva no dia a dia numa boa, tranquilo. Com acima de 90% de retenção, né? Então, realmente... Exatamente. Não precisa dar cambalhota, viu, Ale? É só andar normal, já retém 95%, né? E entra um pouco nessa questão de a gente buscar escalabilidade e tornar a área de atendimento algo exponencial, é você dar o poder para quem está no atendimento, quem está na linha de frente. Sim, também. Você envolver tecnologia, envolver alguém de TI por meio dessa conversa, você acaba, às vezes, travando um pouco o processo, perde um pouco de qualidade, porque o TI vai ter outras prioridades também, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. E aí um ponto que eu lembrei que é muito interessante, ali, que eu vou dividir aqui com a galera. Mesmo o índice de transferência sendo baixo, outra coisa que é muito legal de usar o MEI e ter a inteligência aqui no atendimento hoje, é que mesmo quando ela precisa mandar para o humano, ela já faz algumas perguntas antes, porque a gente já sabe que a gente vai precisar de informação. Então, quando chega no humano, a gente não volta a fazer todas aquelas perguntas que o bot já fez, ou de repente de perguntar mais um batalhão de coisas, sendo que o cliente já teve uma jornada dentro da experiência com B, né? Essas informações, elas já vêm. Então, o meu time consegue ver isso e dar sequência de uma forma que o cliente fala, nossa, peraí, eu estou continuando. Não é aquela história de, joga para lá. Não, é uma continuação. Muda, né, a tecnologia, que passa da inteligência artificial para o humano, mas eu continuo o atendimento, eu não fico jogando aquela história, né? Peraí, já passei meu CPF 300 vezes, vou ter que passar 301? Não, se isso já foi dito no começo, a gente não precisa ficar pedindo para o cliente repetir, porque isso faz parte da experiência, né? Quando a gente liga, quando a gente fala com alguém, a gente não quer ficar repetindo as coisas. Se eu já falei, poxa, né, tá aí informação, usa a informação que eu te passei. Então, isso é muito legal também, porque a gente consegue dar uma continuidade sem ter que ficar questionando o cliente muitas vezes. Legal, boa. E o Lucas Argatti aqui também perguntou algo que a gente passou um pouquinho ali quando você falou sobre pesquisas, mas ele foi um pouco mais a fundo, que foi necessário fazer algum design, tipo design thinking ou design anthropology, para detectar a necessidade de inovação na experiência do consumidor, na experiência do cliente? Aquela parte de pesquisa que vocês fizeram fundamentado em algum desse tipo de design? Sim, a gente fez. A gente tem o apoio do pessoal de marketing. Então, a gente, além da parte de conhecimento de produto, cliente, a gente teve uma parte, por exemplo, da personalidade do B. Então, a gente pautou tudo em estudos já conhecidos, nada mirabolante. Então, a gente estudou desde como o nosso bot ia se portar. Então, hoje o B, ele tem a imagem dele, ele tem a personalidade dele, que eu falo que é muito parecida comigo, mas não sou eu. Então, a gente estudou desde como a gente queria se representar para o mercado, como o cliente nos vê, como a gente enxerga o nosso cliente. Então, tem várias visões e de várias lentes diferentes, né? A gente precisa avaliar de várias formas. E então, nessa parte de design, quem nos apoiou muito foi o pessoal de marketing, né? Eles já têm conhecimento, já trabalham com isso, então
a gente tem uma área que pensa e nos acompanha ali lado a lado, né, em conjunto, sem dúvidas. A gente trabalha juntinho, então, às vezes, eu analisei essa experiência do cliente assim, aí quando a gente passa por eles fazem um estudo e falam, não é bem assim, ó, pera, volta, vamos olhar isso daqui e entender que também tem essa visão, se você for por esse caminho, não vai atender esse outro público. A gente colocou, né, a gente trabalha com corporativo e com pessoa física também, então a gente tem que atender mais de um público e às vezes a resposta que a gente calculou é a mesma. Então, isso precisa ser estudado. Então, a todo momento a gente faz essas análises, né? Muito bom, legal. Aqui outra da Lola. Quanto tempo demora a implementação de um bot? Eu acho que o caso mais radical, vamos colocar assim, que vocês tiveram, foi o primeiro, né? Que foi um pouco mais no susto, os outros já estavam um pouco mais envolvidos no projeto, já tinham mais conhecimento, mas quanto tempo que leva para vocês? O processo inteiro, que vocês fazem também alguns testes internamente. A primeira implantação a gente fez em 2 meses, considerando tudo, tá, Lei? Como você falou, desde a parte de estudar público, estudar cliente, estudar as respostas, estudar o produto. A gente tem uma questão omnichannel interna também, que além de ensinar o B, a gente tem que ensinar a equipe, a gente tem que treinar, tem que ter FAQ, tem que ter material de instrução, material de treinamento, material de capacitação, de reciclagem. Então, tudo isso engloba e a gente faz junto, para ter coerência, né? Para ter assim, não dá para... Quando eu entro no bot, eu tenho uma experiência e nos outros canais eu tenho outra. A gente tem que garantir que a experiência sempre vai ser assim... O cliente vai ser exigente da mesma forma, independente do canal. Então, a gente trata todo mundo junto. Então, por isso que o primeiro, a gente estava construindo, como que a gente vai construir o conteúdo para ensinar o B e, ao mesmo tempo, usar esse conteúdo no treinamento e usar isso no manual de instrução interna, usar isso numa reciclagem futura. Então, demorou um pouquinho mais, porque além de criar os conteúdos e fazer a implantação, a gente criou também processos. Qual vai ser o processo numa futura implantação de bot? Né? Então, assim, eu vou chegar e cada bot eu faço de um jeito, né? Ou, se a Pri não estiver aqui amanhã e precisar montar um bot, o que a gente vai fazer, né? O conhecimento tá só com a Pri? Não. Então, a gente teve que montar um processo, por isso que demorou um pouco mais. Mas eu acho que o grande case em time foi um que a gente fez em 15 dias, que foram 15 dias atrás. A gente fez o lançamento de um dos principais produtos da BPP, e dentro dele, uma partezinha é o Pix. 15 dias atrás, a gente demorou muito pouco para fazer essa implantação, mas por quê? A gente já tinha um pouco mais de envolvimento, né, no produto. Mas, em média, aí, eu diria para vocês, de 15, se conhecer muito, 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 assim, e ficar muito dedicado, em 15 dias, dá para fazer. Mas aí, Pri, é um produto novo, tem que começar do zero, não tenho ainda tanta afinidade, não conheço muito, aí eu aconselho, pezinho no chão, vamos fazer com consciência, fazer bem feito, não fazer na correria. A gente só fez esse lançamento porque a gente estava muito confortável mesmo, era um produto que a gente já conhecia bastante, e o Pix já estava mais na nossa zona de conforto, que agora a gente já está entendido do processo. Então, foi bem rapidinho, e os indicadores foram muito bons. O indicador de transferência continuou com a taxa que eu falei para você, entre 6% e 7%. Nós conseguimos atingir uma porcentagem bem grande de respostas. Ontem, a gente atingiu o indicador de 98% das respostas, de todas as perguntas respondidas, que é outro case de sucesso para a gente. Mas, vocês arrasam, me ajudam super. Então, nossa, cada momento que a gente fica aí do lado do bem é uma felicidade. Eu fico falando pro meu time, né? Galera, olha isso, atingimos, melhorou ainda mais. Porque quando a gente conquista, né, Ale, a gente quer melhorar mais ainda. Então, a gente fala 6, 7, a gente já quer 5% de transferência, né? Falou 98% de respostas atendidas, a gente já quer 99%. A gente fica aí dia a dia acompanhando os indicadores para ver se a gente bate mais algum recorde.
Sem dúvida, e é isso que traz o resultado cada vez mais positivo, né? A gente ter essa usabilidade do lado de vocês também, né? De vocês conseguirem se motivar, olhar a plataforma, enxergar o que precisa ser mudado, como pode ser mudado e ver o resultado disso, né? Porque a gente olhar para um lado só fica muito refém de, tá, esse momento tá legal, depois quando não tiver, não sei nem onde procurar e nem como resolver. Então, assim, isso vai muito da equipe que você consegue montar, dessa liderança que você projeta dentro do bot também, de ser a mãe do B, e aí você acaba gerando essa conexão realmente, não só do seu cliente, que fica mandando emoji, ou o B responde com outro emoji, mas também de vocês, de quererem fazê-lo melhorar cada vez mais, né? Acho que essa conexão é o mais legal do projeto. Eu esqueci de falar um pontinho do design. Você falou agora do B, eu lembrei. Tem uma parte interessante que, assim, quando a gente começou com o B, a parte visual dele, ele era bem palitinho, assim, sabe desenho de criança, que você faz uma bolinha, 2 tracinhos, e a gente, conforme a gente vai ensinando e ele vai ganhando inteligência, e aí a gente tem uma meta, né? Quando o nosso cliente fala que o B tá top, aí a gente chega para a equipe do marketing e fala, galera, o B tem que evoluir. E ele vai ganhando uma personalidade diferente. Então, ele é um robozinho e ele vai como se fosse aprimorando mesmo, sabe? Então, não é mais palitinho. Hoje ele já é encorpadinho, já tem um corpinho, a carinha dele já é diferente. Então, é legal porque gera engajamento interno, né? E isso reflete no externo também para os nossos clientes, porque, como eu falei, tem que ser algo que atenda a todos os públicos, né? Que todas as lentes, elas sejam atendidas, né? Porque é uma experiência para o nosso colaborador também, porque se ele precisa de um apoio sendo cliente BPP, ele também vai usar o B, né? Como cliente. E gerar esse engajamento interno é muito importante. Muito bom. Bom, estamos chegando, daria para a gente conversar muito mais aqui. O dia inteiro. Então vamos estourar o tempo de todo mundo. Eu quero agradecer demais pelo seu tempo, pela disponibilidade, por falar tão francamente aqui com a gente e chamar a Lígia aqui para a gente finalizar, para encerrar. Não sei se tem algum outro recado, mas eu agradeço todo mundo aqui. Se quiser falar um tchau também. Obrigada, gente, a todos vocês que estão aqui com a gente hoje. Invistam nisso, conheçam bastante, consultem os meninos, eles sabem bastante também. Super indico a Aivo. Tá, gente? Estou falando de coração. Tudo que eu falei aqui é real oficial, hashtag. Então, muito obrigada pelo tempo de vocês, por estarem aqui com a gente hoje. Obrigada, Lê, por me acompanhar nesse bate-papo tão legal, porque, como eu falei, né, daria para a gente falar o dia todo aqui sobre o assunto, tem muita coisa para dividir, para compartilhar. Obrigada, Lígia, por todo o apoio. Obrigada, Aivo, também. Muito obrigado. E, bom, a gente... Muito obrigada, Alexandre. Muito obrigada, Pri. Muito obrigada a todos presentes. Vamos responder todas as perguntas também que vocês deixaram na área do nosso webinar, que não foram respondidas, também serão respondidas por e-mail. E vamos compartilhar com vocês o vídeo, a nossa gravação, o quanto antes, para que vocês tenham e possam assistir várias vezes essa ótima conversa da Priscila com o Alexandre, falando sobre a escalabilidade e o projeto da BPP com a Aivo. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau e até a próxima. Obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.